Será que esse verbo é regular ou irregular? Present Perfect não faz sentido nenhum. Será que eu tô falando isso certo? Aprender uma língua não é fácil, né? A gente precisa estudar gramática e às vezes fica com dúvidas sobre um Present Perfect, por exemplo. A gente estuda pronúncia e às vezes tem dúvidas sobre como dizer uma palavra. Bom, o processo de aprendizagem de uma língua envolve mesmo o estudo de gramática, envolve estudar pronúncia, envolve também evoluir as nossas habilidades, listening, escuta, writing, escrita, reading, leitura, speaking, a fala, e envolve também o estudo de vocabulário, que é um ponto muito importante e não pode ser deixado de lado. A gente precisa separar um tempo também para estudar vocabulário. E sabe por que a aprendizagem de vocabulário é importante? Vamos para o nosso primeiro fato. Existem muitas coisas para a gente aprender sobre uma palavra só. É bem possível que essa palavra tenha significados diferentes de acordo com o contexto. Então a gente vai se acostumar com um significado ali no primeiro momento e com o tempo a gente vai encontrando essa palavra novamente e vamos aprendendo os outros significados. Então não é uma coisa que acontece ali, a aprendizagem de vocabulário não vai acontecer ali logo no primeiro contato, ela é um processo. A gente precisa se familiarizar também com a grafia, ou seja, a forma como a gente escreve esse termo. Quando a gente aprende uma palavra nova, a gente também vai estudar a pronúncia dela e se acostumar com essa pronúncia. Além disso, a gente vai ter que se acostumar com as combinações dessa palavra com outras palavras. Por exemplo, é importante estudar com quais preposições ela é mais usada e quais palavras mesmo se combinam mais com elas. É muito interessante estudar uma palavra não de forma isolada, mas em combinação com outras. E isso me faz lembrar que na internet ou mesmo em livros a gente pode encontrar listas de palavras isoladas. Se você tiver contato com uma lista dessa, provavelmente você vai tentar memorizar essa lista de uma forma bem mecânica, lendo, relendo e tentando colocar aquilo na sua cabeça. Mas se a gente considerar, como eu falei, que a aprendizagem de vocabulário é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, não faz muito sentido a gente tentar decorar uma lista de palavras isoladas. Você muito provavelmente não vai se recordar dessas palavras depois de um certo tempo. Talvez seria mais interessante você se dedicar ao estudo de uma quantidade menor de palavras e aprofundar o seu conhecimento sobre essas palavras do que tentar pegar uma lista enorme e ficar tentando ali enfiar aquilo na sua cabeça. Então, uma coisa muito interessante que eu li é que a profundidade do conhecimento é tão importante quanto a quantidade de vocabulário que você estuda. Segundo fato sobre a aprendizagem de vocabulário, eu vou chamar aqui de atenção ao uso da língua. A ideia aqui é que você evite, como eu disse, memorizar listas de palavras isoladas e listas grandes de palavras, mas que você procure observar essas palavras, essas expressões que você está aprendendo em uso real. Por exemplo, em uma série, em um filme, em uma música, em um texto, uma notícia. O que eu quero dizer é que talvez seja mais interessante você assistir uma série e se você vê uma palavra nova, pausa a série e olha em que contexto aquela palavra está sendo usada, anota em algum lugar ou pesquisa num dicionário, ou anota rapidinho e continua assistindo a série, depois você procura. E aquilo que eu falei sobre collocations também está ligado a isso de observar a língua em uso. Porque quando você trabalha com uma música, com uma série, com um texto de uma notícia, você vai naturalmente poder observar a palavra que você não conhece em combinação com outras. O fato 3 sobre aprendizagem de vocabulário é que você precisa conhecer o seu estilo de aprendizagem. E como que você vai fazer isso? Você vai começar a refletir sobre o que funciona melhor para você aprender. Você vai tentar descobrir se você é uma pessoa mais visual, se você é uma pessoa que gosta de movimento para conseguir aprender, ou se você gosta de ouvir e isso te ajuda a aprender. Então você tem que refletir sobre o que te ajuda a aprender. E sabe por que isso é importante? Porque quando você conhece o seu estilo de aprendizagem, você consegue definir
ações que vão te ajudar a aprender. E aqui no caso, aprender vocabulário. Então tem várias estratégias que você pode usar. Eu falei muito aqui sobre as listas de palavras. Bom, se isso funciona para você, você pode usar listas de palavras. Só não esquece aquilo que eu falei, que a aprendizagem de vocabulário é um processo. Então, é interessante que você aprofunde os seus conhecimentos sobre essas palavras lá da sua lista. E aí tem várias estratégias. Você pode usar flashcards, escrevendo as palavras em um cartãozinho e depois revendo essas palavras. Outra estratégia bem comum é a de uso do dicionário. Outra estratégia é de agrupar palavras. Por exemplo, você tem lá um caderno e você coloca juntas todas as palavras que são adjetivos, ou então você pode agrupar, sei lá, todas as palavras relacionadas a carro, a peças de carro. Então existe essa estratégia também. Se você é uma pessoa visual, como eu, você pode usar cores para agrupar as palavras. Você pode colorir, por exemplo, todos os adjetivos vão ser vermelhos, todos os phrasal verbs vão ser verdes. Alguma coisa assim. Você pode buscar por uma imagem na internet para tentar compreender melhor o sentido da palavra, ou pode fazer desenhos para ilustrar um termo que você está aprendendo. Tudo isso são ideias. Você vai buscar pelo que funciona para você. O quarto fato sobre aprendizagem de vocabulário é que você precisa revisar. A revisão é muito importante para que não aconteça aquilo de nossa, eu já vi essa palavra em algum lugar, mas eu não lembro dela de jeito nenhum. Então é muito importante que você estude, dedique um tempo para estudar vocabulário, faça suas anotações se isso te ajuda a aprender, mas que você também volte no que você já estudou depois. Então, por exemplo, se você aprendeu palavras novas hoje, tenta voltar nelas amanhã, tenta usar ou trabalhar com elas daí mais uns dias, tenta lembrar delas daí um mês e assim vai, porque isso vai te ajudar a não se esquecer dessas palavras. Então esses foram os 4 fatos sobre aprendizagem de vocabulário. Eu quis compartilhar essas ideias aqui com vocês, porque até o meu TCC foi sobre aprendizagem de vocabulário. Então eu tive que ler algumas coisas, escrevi algumas coisas sobre isso e foi bem legal. Eu pude refletir muito sobre isso. E eu gosto muito de estudar vocabulário porque eu tive uma experiência boa com um caderninho de vocabulário que eu tinha, onde eu anotava coisas que eu via em Friends. Então eu pausava lá a cena de Friends, anotava a fala do personagem, e aí eu coloria, se era substantivo era de uma cor, se era adjetivo era de outra cor. Aí eu buscava pelo significado no dicionário e anotava lá no meu caderno o significado. Isso me ajudou muito a aprender palavras, expressões novas, e depois que eu fazia lá as minhas anotações, eu revisava aquilo tudo. Eu sempre pegava meu caderninho e lia as coisas mais antigas, então isso me ajudou bastante. Mas a minha mensagem central aqui com esse vídeo é que vocês não deixem a aprendizagem de vocabulário de lado. Então, se você está ali e conheceu uma palavra, uma expressão nova, dedica um pouquinho de tempo para estudar essa palavra, essa expressão e para revisar esse conteúdo. Isso vai ajudar vocês bastante e não vai acontecer aquilo de preciso usar, esqueci. Já vi em algum lugar, mas esqueci. Então a gente tende a dedicar muito tempo para gramática, para pronúncia talvez, mas não esqueçam, a aprendizagem de vocabulário só vai acontecer se vocês dedicarem tempo a ela e trabalhar ali com estratégia segundo o estilo de aprendizagem de vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários. Vejo vocês então no próximo vídeo. See you!